Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso webinário da disciplina de Auditoria e Controladoria. Hoje abordaremos a auditoria governamental, último item aí do nosso caderno didático, para fechar o nosso conteúdo, para fechar a nossa quarta semana aí, fazendo aí um apanhado geral de como se dá a auditoria no setor público, tá? Eu deixei esse item por último para que a gente, após ter feito a particionada, né, o entendimento das dimensões da auditoria e controle da administração pública, agora eu vou fazer um apanhado geral de como isso se dá no dia a dia, né, de forma mais técnica, com um linguajar um pouco mais avançado daquele que consta no material didático de vocês. Tá ok? Vamos então iniciar aqui os nossos slides e as devidas colocações, tá ok? Então, webinário de auditoria e controladoria. Comecemos então pela introdução, conceituação e normas. As novas normas de auditoria, seguindo a convergência internacional, basicamente assim, elas entraram em vigor em 1º de 2010. Desde lá, então, passou a ser obrigatória, né, no Brasil, a sua adoção e a sua prática. Ela é obrigatória e a sua inobservância, ela trata-se de uma infração disciplinar. Mas o que para nós é interessante a gente ter a ciência de fato, né? É que a auditoria independente, ela busca então aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, tá? Por parte dos usuários, alcançando dessa forma, né, a expressão e uma opinião pelo auditor sobre as demonstrações, né, com base em todos os aspectos relevantes que estejam aí em conformidade com a regra do jogo, com as estruturas, né, do relatório financeiro aplicável. Basicamente, isso serve para dar uma credibilidade maior para quem alguém de fora da empresa esteja fazendo uma verificação interna ali naquela empresa para ver se de fato está tudo ok, certo? No caso da auditoria interna, precisamos entender o seguinte, tá? Às vezes a gente confunde aí com alguns termos, algumas definições. Vamos tentar aqui definir cada um deles, dissipar aí os conceitos, tá? Opa. A auditoria interna, ela faz parte do sistema de controle interno de uma empresa, de um controle, de um órgão, tá? Mas ela não é o controle interno. Existem as camadas de controle interno. Existe o controle interno, que é de responsabilidade da própria administração, a auditoria interna, que a própria empresa faz uma avaliação desses controle interno, né? Não deixa de ser assim um elemento do sistema de controle interno daquela própria empresa, e a auditoria externa,
que é uma, vamos digamos uma avaliação feita por alguém de fora daquela empresa, certo? Então isso aí forma o sistema de controle, tá? Como um todo, esses três itens aí. E aqui a gente tem, né, uma comparação da auditoria interna com a auditoria externa, tá? Há aí uma estrutura separada, vamos dizer assim, onde temos aí uma coluna, né, bem exemplificada por esse quadro aí, dos elementos que compõem cada uma delas, a auditoria interna e a auditoria externa. Então, por exemplo, né, o profissional que exerce a auditoria interna é o funcionário da própria empresa, chamado de auditor interno. Já o profissional que executa a auditoria externa, ele é um prestador de serviço independente, certo? No caso, a ação e o objetivo, a auditoria interna, ele busca exames dos processos operacionais e contábeis dentro ali da empresa, então ele tem uma gama, né, digamos, de itens a serem auditados, né, a serem avaliados. Já o profissional da auditoria externa, ele vai avaliar especificamente as demonstrações financeiras, tá? Ou chamadas também de demonstrações contábeis, né? Demonstrações financeiras é o termo mais correto. No Brasil usa-se também o termo demonstrações contábeis. E quanto à finalidade, o auditor externo, ele busca opinar, né, sobre aquelas demonstrações contábeis, financeiras que passam a estar disponíveis para ele, para que ele faça o trabalho dele de auditagem, né? Já o auditor interno, ele busca promover melhorias nos controles da empresa, de forma a assegurar a proteção do patrimônio. Então é algo mais dinâmico, é algo que demanda um contínuo, né, vamos dizer dessa forma, mais no dia a dia, mais minucioso. Então, ele pode opinar por meio de relatório, no caso da auditoria interna, com recomendações de controle interno e eficiência administrativa. Já o auditor externo, o relatório principal dele é o relatório final, né, o relatório do auditor independente. Quanto ao grau de independência, o grau de independência da auditoria interna ela é menor e o grau de auditoria externa ela é maior. Por que isso? Porque o grau de independência, a empresa ela vai fornecer, né, as informações para a própria empresa. Já o auditor independente, ele vai disponibilizar, ele vai trazer informações do trabalho de auditoria tanto para a empresa quanto para o público, né? Afinal, são empresas públicas de informações de livre acesso. Então, o grau de independência aí é maior, tá? Para o auditor, auditoria externa. Quanto à intensidade do trabalho, o auditor externo ele trabalha de forma mais pontual. Lembra lá em cima quando eu disse que ele audita as demonstrações contábeis, demonstrações financeiras? Então ele tem um ponto mais específico de análise. Já
o auditor independente, ele é contínuo, né? Ele é contínuo, é o dia a dia ali dentro da instituição, ele faz parte do dia a dia mesmo, ele vai estar auditando, vai estar sugerindo melhorias, vai estar convivendo com aquela situação ali dia a dia. Então, a continuidade do trabalho ela é contínua, né, vamos dizer assim. E no caso da auditoria externa, ela é periódica, pontual. Vamos lá então. Falando em auditoria interna, ela deve estar ligada à alta administração, tá? Para que tenha, né, autonomia necessária na execução dos seus trabalhos dentro ali da instituição. Ela, o que ela conseguir identificar ali dentro da instituição, ela vai estar ligada à alta administração para que tenha uma resolução mais rápida, né, para que não ocorram prejuízos. Então ela vai ter ela precisa ter uma ligação ali direta à alta administração, né? Além disso, ela tem como objetivo auxiliar a administração, né, no cumprimento dos objetivos. E tem como principal semelhança entre a auditoria externa está relacionada aos métodos de trabalho, que via de regra são bastante parecidos, tá? O documento principal do auditor interno ele é chamado relatório de auditoria interna. Ele deve ser imparcial e objetivo e contém recomendações à empresa auditada. Além disso, o relatório de auditoria interna ele deve ser apresentado a quem tenha solicitado o trabalho ou a quem este autorizar, tá? Uma característica da auditoria interna que se difere da auditoria externa é que ela pode emitir um relatório parcial, né? No meio ali, no decorrer da auditoria, ela pode emitir um relatório parcial. A auditoria externa já não pode fazer isso, tá? Né? Caso constate aí alguma improbidade, alguma irregularidade, ilegalidade que necessite de providência imediata. Então, o auditor interno ele tem essa prerrogativa. A auditoria interna ela é exercida, né, nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado. E uma informação interessante, importante também, é que, a princípio, apenas quando o auditor interno estiver realizando auditoria contábil, logo mais nós vamos ver quais são os tipos de auditoria, mas existe a auditoria contábil, ela será exigida a formação em ciências contábeis e, consequentemente, né, o registro aí no CRC. E aí é interessante destacar que no caso do auditor externo, ele obrigatoriamente tem que ser um bacharel em ciências contábeis, tá? Bem, quanto à finalidade da auditoria interna, ela deve agregar valor ao resultado da organização. A comunicação, ela deve ser sempre por escrito e reservada, tá? De maneira qualquer, né? Desde que qualquer situação de indícios de irregularidade detectado no decorrer do trabalho. E no caso de prevenção de fraudes e erros, não é atribuição principal, né, nem do auditor interno, nem do auditor externo. Né, ela é uma responsabilidade primária da administração, tá ok? Da administração da empresa.
E agora, pessoal, agora a gente começa a falar um pouquinho acerca das finalidades, objetivos e abrangência de atuação da auditoria governamental. Basicamente, vamos cair uma norma da antiga CGU, né? O que é que nós temos agora? Outras camadas de controle, pensando aí na esfera federal, tá? Nós temos aí, continuamos com os controles internos, de responsabilidade do próprio órgão, da própria entidade. Se pensarmos no Poder Executivo Federal, nós teremos aí a CGU, enquanto órgão central do sistema de controle interno, e o TCU, que seria aí a terceira camada de controle, né? Que abarca aí, são todos poder, né? Que abarca aí o controle de interno, né? O controle da administração pública. Quando a gente pensa na Constituição Federal, a gente tem um artigo 74 muito importante, porque ele traz as finalidades do sistema de controle interno de cada poder, né? E aí a gente tem que lembrar que são 4 finalidades básicas. Primeira, avaliar o cumprimento das metas previstas, né, no PPA e a execução, seja do programa de governo e orçamento, no caso da União. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia, gestão orçamentária, financeira e patrimonial, seja da administração direta ou da administração indireta. E inciso terceiro do artigo 74 da Constituição, controlar as operações de créditos, avais, garantias, direitos e haveres do Estado. E o inciso 4º do artigo 74, apoiar o controle externo no exercício da missão institucional. Pessoal, apoiar o controle, apoiar o controle externo não quer dizer que tem uma submissão, tá? Existe uma hierarquia, é só mesmo apoiar o exercício de sua missão institucional, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a organização e estrutura. Aqui a gente tem o sistema de controle interno, temos a CGU enquanto órgão central, nós temos as unidades regionais em cada estado da federação, temos órgãos setoriais, 3, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores e na Casa Civil. E temos as unidades setoriais dos comandos militares, ligados aí às CISETs, que são esses órgãos setoriais, chamados CISET, né, no Ministério, no caso aí, no Ministério da Defesa. Apoiando isso tudo aí, nós temos fora do sistema, mas como uma relação muito íntima, muito próxima do sistema, temos as auditorias internas da administração indireta.
por exemplo, a auditoria interna do Bacen, e os assessores especiais de controle interno em cada esfera, né, de administração direta. Bem, pessoal, então vamos falar um pouco agora das formas e tipos de auditoria, né, no sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, tá? Temos aí basicamente, né, pela norma vigência da CGU, nós temos 5 tipos de auditoria. Nós vamos falar acerca de cada um delas, tá? Nós temos aí auditoria de avaliação e gestão, auditoria de acompanhamento da gestão, auditoria operacional, auditoria contábil e auditoria especial. A auditoria de avaliação da gestão, ela objetiva emitir opinião com vistas a certificar as regularidades das contas, tá? De forma bem direta, certificar a regularidade das contas. A auditoria de avaliação da gestão. Então, verifica a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, tá? A probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou a ela confiados. Ela é executada sim, a posteriori. Você avalia a gestão do ano anterior, tá ok? Auditoria de acompanhamento da gestão, né, no caso, da ideia aí de algo concomitante, né, realizada ao longo do processo de gestão. É uma auditoria em tempo real e busca prevenir gargalos ao desempenho da missão institucional, tá? Por essas palavrinhas-chave aí vocês conseguem entender qual o delineamento do objetivo desse tipo de auditoria. Temos então a auditoria operacional, tá? Não tem erro para o entendimento. O objetivo é emitir uma opinião sobre eficiência, eficácia, economicidade. Falou que o objetivo é opinar acerca de eficiência, eficácia e economicidade, nós estamos falando da auditoria operacional, tá ok? Então, assim, por esses termos chaves, a gente consegue já identificar basicamente ali quais são os tipos, né, de auditoria que a gente está nos referindo, né? Vamos então para a próxima. Auditoria contábil. A auditoria contábil, ela controla o patrimônio, né? Ela opina sobre os registros contábeis, que vão avaliar se os princípios contábeis eles foram seguidos, né? Ou então se a preocupação está relativa à efetividade e aplicação dos recursos externos, né? Se eles foram pontualmente aplicados, né? Se tudo aquilo, né,
oriundo de agências financeiras e organismos internacionais, por unidade públicas executoras de projetos, celebrados com aqueles organismos, com vista a emitir opinião sobre a adequação e fidedignidade das demonstrações financeiras, tá? Esse termo de fidedignidade das demonstrações financeiras, ele é bastante usual na atualidade, e a relevância da informação contábil, tá? Então a auditoria contábil ela vai buscar essa fidedignidade e essa relevância daquilo que o auditor ele se encontra de posse daquilo ali, tá? E temos aí então a auditoria especial por fim, tá? Quando se tratar de algo incomum ou extraordinário, ou quando não se classificar em nenhum dos outros 4 tipos, aí na CGU é classificado os demais trabalhos como auditoria especial. Tá ok? As formas de execução. Temos 3 formas: direta, indireta e simplificada. A auditoria direta, ela se dá de forma centralizada, descentralizada e integrada, a indireta compartilhada e terceirizada, e a simplificada, ela não há subdivisões, tá? A direta necessariamente feita por servidores dentro do sistema de controle interno, não tem ninguém de fora, tá, gente? Só pessoal de dentro. Quando é que vai ser uma direta centralizada? Quando for feita exclusivamente ou pelo órgão central, CGU, DF, né, do Distrito Federal, o órgão central, ou por órgãos, tá? Não unidades, órgãos setoriais, que são as que a gente falou, as CISETs, né? Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores e Casa Civil. Tá ok? Isso pela norma traz dessa maneira. A descentralizada é quando é exclusivamente ou por uma unidade regional, CGU, no caso Minas Gerais, né? Ou uma unidade setorial dentro de um comando militar, né? Aí ela é chamada de descentralizada. E é integrada quando eu junto 2 ou mais atores desses citados acima, tá? Então ela é chamada de integrada. No caso da indireta, ela vai necessariamente a participação de servidores de fora, né, não lotados dos órgãos ou unidades. Tendo alguém de fora, por exemplo, uma auditoria interna e realiza-se uma auditoria, por exemplo, um órgão central, CGU, DF, com um auditor interno do Banco do Brasil, a gente classifica isso daí como indireta, porque tem gente de fora do sistema de controle interno, né? Esse auditor, no caso, e compartilhada, porque há, né, pessoas ali de dentro, né? A CGU, que é um órgão central. Mas essa auditoria ela pode ser também, né, a forma de execução, ela pode ser indireta terceirizada, quando
quando a gente está falando de empresas, né, de empresas de auditorias independentes, quando apenas elas realizam essas auditorias, sem a participação de alguém direto lá, tá? No caso da simplificada, executada somente por servidores em exercício no sistema, ok? Seja no órgão central, setorial, unidades, tá? Mas a característica principal dela é feito por exame de processo e por meio eletrônico, né? Não precisa se deslocar para determinado local para executar essa auditoria. O custo-benefício não vale a pena, então é feito por meio eletrônico. E pode ser feita também por utilização de indicadores de desempenho. Eis aí o porquê, né, do termo simplificado. Quanto às normas relativas à execução dos trabalhos do sistema de controle interno, a gente pode falar, né, o servidor do sistema interno, né, por exemplo, servidor do CGU tem livre acesso aos órgãos desde que ele esteja no desempenho ele tem livre acesso desde que ele em pleno exercício da sua função, tá? Terá livre acesso aos órgãos e documentos auditados, desde que esteja em pleno exercício das suas funções. As evidências devem ser qualitativamente aceitáveis para ter, né, assim, para ser aceita, né, de forma o trabalho do auditor, né, evidências com aquelas evidências. E a finalidade da evidência para fundamentar o relatório do auditor, ela deve ser suficiente, adequada e pertinente, ok? Impropriedade e irregularidade, de forma bem básica, tá? Impropriedade, natureza formal, irregularidade, gerou um dano ao erário, tá? De forma bem direta, para a gente entender aí, distinguir, ok? No caso de verificar alguma ocorrência de irregularidade, o servidor leva o assunto por escrito ao dirigente máximo, né, daquele órgão que está sendo examinado, né, para que ele tome conhecimento, a não ser que gere aí um risco pessoal, tá ok? Normas relativas à opinião do sistema de controle interno. Basicamente, 3 documentos: relatório, certificado e parecer. O relatório é feito por quem executa o trabalho. É a forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados são levados ao conhecimento das autoridades competentes. Certificado, ele é feito pelo coordenador geral ou gerente regional do controle interno. Representa a opinião do sistema de controle interno. Pelo dirigente do órgão de controle interno, no caso o parecer. É uma peça compulsória, tá? Externaliza aí a avaliação conclusiva do sistema do controle interno. Aí passa a ser a opinião da CGU e não da unidade externa, tá ok? Temos ainda aí alguns documentos, né, que fazem parte aí de todo esse escopo aí. Temos aí a solicitação de auditoria, como é solicitado os documentos, os processos, tá, de forma
formalizada, pode ser emitida antes ou durante os trabalhos de campus. A nota, que é um documento destinado a dar ciência ao gestor no decorrer dos exames. Relatório já foi dito aí, mas é a forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados são levados ao conhecimento das autoridades competentes. Certificado representa a opinião do sistema de controle interno sobre a exatidão e regularidade ou não da gestão e a adequacidade ou não das peças examinadas. O parecer é peça documental que externaliza a avaliação conclusiva do sistema de controle interno sobre a gestão examinada. A opinião do órgão ou entidade de controle interno do Poder Executivo Federal deve ser expressa por meio, no caso, então, como dito, relatório, parecer, certificado ou nota. Certificado pode ser de regularidade, gestão, se ela observou os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade. De regularidade com ressalvas, há falhas, omissões ou improbidades de natureza formal, mas irrelevantes. E o certificado, ele pode ser de irregularidade, no caso de existência de desfalque, desvio, com prejuízo quantificado. Esse aí é o mais grave, esse aí é o mais sério. E aí o que vocês têm que lembrar é que não existe, certificado com abstenção de opinião. O auditor ele deve proceder o seu trabalho com afinco, com dedicação, examinar, passar por todas as técnicas, fazer uso de todos os instrumentos que possui para certificar se há ou não irregularidade, se há ou não algo que possa ser melhorado, e não tem como se abster de opinar, tá? Essa aí é uma exigência que deve ser cumprida, tá ok? E aí nós terminamos, pessoal, o nosso webinário da disciplina, o último webinário da disciplina. Eu continuo à disposição na nossa sala virtual. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.